Eu, assim como a maioria das pessoas, começou a praticar yoga pela parte física, né? Então a porta de entrada do mundo do yoga normalmente é, aqui no Ocidente falando, a parte física, os asanas, as posturas, a aula de yoga. Então você vai para uma aula de yoga e você faz os asanas e você pratica. Você tem um pouquinho de meditação, você tem um pouquinho de respiração. Mas aí, conforme você vai se aprofundando, você vai estudando, percebendo que aquilo era só a pontinha. Então os asanas, as posturas, eles são só, sabe, a pinceladinha inicial. Quem quer ficar só ali no superficial, tá ok, não tem problema, mas o que tem por baixo das posturas é muito maior, é muito mais bonito e te dá mais embasamento até para sua prática física. O yoga nasceu como um caminho de transformação interna, de autoconhecimento. E o corpo era só a ferramenta para você alcançar isso. Quando eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava filosofia, os conceitos, os preceitos, quanto mais eu aplicava aquilo no meu dia a dia, na minha realidade, mais a minha prática física se desenvolvia, mais eu conseguia avançar na prática física, mais eu evoluía, mais posturas desafiadoras saíram. Então, as duas coisas em união, elas te dão um resultado muito maior do que só, por exemplo, você ficar insistindo na sua prática física. Então, para entender o yoga de verdade, a gente precisa voltar lá atrás, há 5.000 anos atrás, na Índia, que foi onde o yoga nasceu. Os primeiros indícios do yoga, as primeiras formas que a gente ouviu falar, os registros, estão nos Vedas. Vedas são textos sagrados em sânscrito, que é uma língua antiga que tem lá na Índia. Depois dos Vedas vieram os Upanishads, que aí começaram a falar sobre consciência, presença e a união entre o homem e o divino. Mas foi só com o Yoga Sutra de Patanjali, que eu até falei no vídeo anterior, o yoga ganhou forma como filosofia e prática. Ali ele descreveu o yoga como uma série de 8 passos que eu falei para você também no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai no vídeo anterior que eu falo o que é cada um desses 8 passos e que o asana é apenas um deles. E bum, yoga chegou no Ocidente, onde houve toda uma elaboração que bagunçou com o que realmente era o yoga. As pessoas deram mais atenção para aquilo que fazia mais sentido para a nossa realidade, para a nossa sociedade, que é o quê? A parte física. Então aqui no Ocidente a gente não tem muito essa ligação filosófica, espiritual, de estudar textos, tirando alguma religião mais assim, de uma forma geral o Ocidente ele não se aprofunda nisso, né? Poucas pessoas realmente gostam e se interessam por essa profundidade. Então na nossa cultura o que se encaixava melhor? O físico, os asanas, as posturas, que foi onde o yoga realmente se difundiu. E aí veio essa confusão do yoga como atividade física, né? Então quando você fala yoga hoje, automaticamente na sua cabeça você pensa numa aula de yoga, numa prática física, numa academia, num estúdio, e não nesses 8 passos que são realmente o yoga. E aí o que as pessoas queriam? Resultado rápido, corpo bonito, menos estresse, menos ansiedade, definição, alongamento, mobilidade. Mas nessa tradução do yoga só para o físico, a essência se perdeu. A gente começou a olhar o yoga muito como performance, como objetivo. Faço yoga para aliviar a ansiedade, faço yoga porque quero ficar flexível, faço yoga porque sou ansioso. E a presença, o que realmente é o yoga, acabou se perdendo. Então a gente começou a olhar o yoga como performance e não como presença, como estética e não como autoconhecimento. Aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, que o problema não são as posturas. O problema não é você fazer as posturas, você praticar yoga físico, você ir numa aula, numa academia. O problema não é esse. O problema é você achar que o yoga termina ali. Vou repetir essa frase. O problema não é fazer as posturas. O problema é achar que o yoga termina nelas. O yoga original, digamos assim, era uma prática espiritual. Era uma prática de expansão da consciência. Foi criado para silenciar a mente, para que o ser humano pudesse se conectar com algo maior, com ele mesmo, com o todo, com a vida, com Deus, com o universo. A postura, o asana,
serve para preparar esse indivíduo para um estado meditativo. Então a gente usa as posturas para facilitar a entrada num estado de meditação, para você conseguir ficar estável, desperto, presente. Então quando a gente faz só a parte física, é como se a gente estivesse só lendo a capa de um livro e tivesse mais 555 páginas para você ler, mas você não vai. Você para só na capa. Então, quando você entende a origem do yoga, tudo muda. O yoga deixa de ser algo que você faz para algo que você é. Que nem eu já disse aqui várias vezes, hoje eu pratico muito mais um yoga não físico do que físico. Eu vivo o yoga. Não necessariamente eu pratico o yoga todos os dias. Ele começa assim no tapetinho, é a sua porta de entrada. Mas a transformação real acontece quando você sai dele. Quando você vai para a sua vida, para os seus relacionamentos. Por exemplo, quando você respira fundo antes de reagir, que era uma coisa que você faria, isso é um yoga na prática. Quando você escolhe a calma ao invés do impulso, isso é o yoga na prática. Quando você se observa sem julgamento, mas com carinho, isso é o yoga na prática. Quando, ao invés de você repetir padrões iguais o tempo inteiro, você tem uma chavinha e muda. Isso é o yoga na prática. Isso é o yoga fora do tapete. Então, para fechar o nosso assunto de hoje, o yoga, ele nasceu como um caminho de despertar da consciência. As posturas são lindas, são importantes, elas fazem parte e você deve sim praticá-las. Mas a verdadeira prática de yoga acontece fora do seu tapete. Acontece dentro de você. No próximo vídeo aqui dessa série Fora do Tapete, eu vou te contar qual o objetivo do yoga e por que ele pode mudar completamente a forma que você vive e que você pratica. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários se você já tinha parado para pensar na história do yoga, se você conhecia a história do yoga, qual foi a parte que mais te chamou a atenção ou algo que você não conhecia. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar e trocar um pouquinho mais. E se você quiser seguir comigo aí nessa jornada de aprofundamento na parte teórica do yoga, não esquece de se inscrever no canal, porque vem muitos outros conteúdos para vocês, tanto a parte de filosofia quanto a parte de yoga físico, sim, porque ele é importante. Tenho playlists aqui só de aulas físicas, então já se inscreve no canal, porque o que vem aí vai começar a te mostrar um yoga totalmente diferente de tudo que você já viu. Até a próxima!